Pedimos que os vossos celulares sejam desligados ou colocados no modo silencioso. Caso seja extremamente necessário atendê-lo, solicitamos que seja feito no hall do nosso auditório. O Instituto Brasiliense de Direito Público tem a honra de receber em sua sede os ilustres convidados e participantes desta aula magna. O palestrante do evento de hoje é o técnico Luiz Felipe Scolari, comandante da equipe que guarda muitas das esperanças do povo brasileiro para este ano de 2014. Nosso convidado especial comandou a Seleção Brasileira de Futebol durante a campanha que garantiu o pentacampeonato no Mundial de 2002, disputado na Coreia do Sul e no Japão. A busca pela próxima conquista na Copa do Mundo, desta vez, acontece no nosso país, no nosso solo, em território brasileiro. E conta com Scolari de volta ao cargo de técnico da vitoriosa Seleção Nacional. A aula magna desta manhã, com o tema Copa do Mundo no Brasil, preparação para grandes eventos e para a vida, inaugura as atividades acadêmicas dos cursos de graduação do IDP e também celebra a realização de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Além das graduações em Direito e em Administração Pública e do mestrado acadêmico em Direito Constitucional, o IDP oferece diversos cursos de pós-graduação lato sensu, incluindo a tradicional especialização em Direito Constitucional e agora os inéditos cursos de Direito Eleitoral e de Direito Imobiliário. Outra novidade do portfólio de 2014 é o curso de Extensão do Direito Desportivo. Ele propõe a contextualização crítica da matéria para além da lex esportiva, explorando assim suas relações ativas com o Estado. O curso de Direito Desportivo tem carga de 30 horas aula e previsão de início agora no próximo mês, no mês de março. Uma nova plataforma virtual, direcionada para os cursos à distância, também se destaca na formação acadêmica oferecida pelo IDP. O IDP Online agora conta com endereço exclusivo na internet, facilitando assim a interação entre os alunos, o corpo docente e a equipe técnica. Faça-nos uma visita virtual acessando www.idponline.edu.br e descubra nossos cursos de extensão e de pós-graduação. Lembre-se, para quem quer o melhor do ensino em direito, em qualquer lugar e em qualquer horário, conte sempre com o IDP. O Instituto Brasiliense de Direito Público também conta no espaço virtual com a sua biblioteca digital. Acesse nossa biblioteca digital através do site www.idp.edu.br. Para iniciarmos os nossos trabalhos desta manhã, efetuaremos agora a composição da mesa, tendo o prazer de convidar para presidir a nossa mesa de trabalhos, Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do IDP, Gilmar Mendes. Convidamos agora o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Nosso palestrante desta manhã, o técnico
da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari. Sua Excelência o Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente do Tribunal de Contas da União. Sua Excelência o Ministro Marco Aurélio Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça. E Sua Excelência, o desembargador Lecir Manuel da Luz, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Podem ocupar os seus lugares, por gentileza. Registramos e agradecemos a presença do deputado João Henrique Caldas e também da juíza federal da 16ª Vara, Gilda Seixas. Com a palavra para suas considerações iniciais e abertura deste nosso primeiro evento do ano de 2014, Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes. Digno e ilustre convidado de hoje, professor Luiz Felipe Scolari, ministro Aldo Rebelo, ministro Augusto Nardes, ministro Buzzi, desembargador Lecir, senhoras e senhores aqui presentes. Para ministrar a aula magna do semestre letivo da graduação que ora se inicia, o Instituto Brasilense de Direito Público sente-se extremamente honrado em receber nada mais, nada menos que Luiz Felipe Scolari, conhecido de todos os senhores como Felipão. Numa época em que faltam líderes no país, e esse fenômeno, na verdade, não é apenas brasileiro, infelizmente, hoje se fala, talvez, de déficit de lideranças na governança global, parece que a primeira coisa que sobressai é a grande responsabilidade de um autêntico comandante. Todavia, o que desejo sublinhar é quão maravilhoso há de ser o ofício cuja tarefa principal é a de levar entusiasmo e alegria a 200 milhões de brasileiros. E nem estou me referindo ao futuro próximo. Reporto aqui a acontecimentos já vividos, lances de há muito anotados na história. Pois quem pode deixar de reconhecer o efeito Felipão nos corações da fervorosa nação brasileira? É sim fato incontestável a autoridade e a liderança de Luiz Felipe Scolari, como que injetam automaticamente doses maciças de fé e arrojo em cada um de nós que formamos a exuberante e ardorosa torcida pelo esporte, que é a paixão nacional. E essa ascendência, professor, fez e fará toda a diferença. Não se trata aqui só de Copa do Mundo. O efeito, sabemos todos, é muito maior e mais profundo. Cuida-se, em última análise, de determinação, de coragem, de autoestima, virtudes capazes, enfim, de expulsar de uma vez por todas o que Nelson Rodrigues já chamava de complexo de vira-lata nacional. O mundo há de ver o melhor do Brasil, seu povo, sob a perspectiva mais favorável. Aliás, o mundo já viu. Foi na final da Copa das Confederações no ano passado. Um estádio inteiro de pé, cantando em uníssono o hino brasileiro até o final e a capela. O agradecimento pela magia daquele fantástico momento veio 1 minuto depois, em forma de um belo gol. E quem teve a oportunidade de testemunhar no estádio o grito de "o campeão voltou", não pode ignorar quanto um líder pode inspirar, não só sua equipe de comandados, mas toda uma nação.
Sim, todo o país sabe quem fez a diferença naquele time. A altissonante demonstração de fé na seleção, frente à então poderosíssima esquadra espanhola, espelhou a confiança no trabalho competente do maestro inspirado e experiente, que tão bem soube retirar o melhor de cada qual dos tantos talentos reunidos naquele time de escola. E nem se diga que a figura do técnico Filipão identifica-se apenas com o povo brasileiro. Tive a grata satisfação de testemunhar o reconhecimento do seu trabalho pelo povo português, que frutifica ainda hoje e que resgatou a autoestima e o espírito de superação da seleção lusa e do próprio povo português. Após o período sob seu comando, a esquadra portuguesa voltou a contar com o apoio apaixonado de toda a população. Eu vi amigos meus em Portugal dizendo que jamais haviam visto, nos últimos 30 anos, bandeiras portuguesas hasteadas. Isso se deu com o desempenho da seleção portuguesa de Filipão. Pois bem, é para aprender sobre liderança, credibilidade, inteligência emocional, ingredientes indispensáveis à superação dos tão árduos quanto complexos desafios atuais, que com imensa satisfação acolhemos e aplaudimos o querido e internacionalmente admirado mestre Luiz Felipe Scolari. Esperamos poder cumprimentá-lo, professor Felipe Scolari, no segundo semestre, aqui também no IDP, mas aí sim, uma vez mais, como campeão do mundo. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Bom dia, senhoras e senhores, prezados alunos e alunas, professoras, professores, prezado ministro Gilmar Mendes, que preside aqui os trabalhos de abertura desta aula magna, prezado ministro Augusto Nardes, nosso presidente do Tribunal de Contas da União, prezado ministro Marco Aurélio Buzzi, do STJ, prezado desembargador Leci Manuel da Luz, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, querido amigo, técnico, Luiz Felipe Scolari. É claro que o futebol tornou-se, no mundo, muito mais do que o esporte mais popular e universal do planeta. E creio que tornou-se porque gera nas pessoas esperanças, fantasias, expectativas, possibilidades que nenhuma outra atividade humana é capaz de gerar. É o esporte mais popular entre os católicos e entre os muçulmanos. No Brasil e no mundo árabe, na China e na Europa. E creio que o Brasil deu uma contribuição singular à possibilidade da transformação do futebol nesse esporte universal. Ele poderia ser mais um esporte anglo-saxônico, com penetração e popularidade em meia dúzia de países, como tantos outros. Mas tornou-se universal, creio, porque o Brasil também ajudou o futebol a se tornar muito popular entre nós. Quando o futebol chegou no Brasil, o Brasil era um país ainda mais desequilibrado e desigual do que é hoje. O futebol, mais do que o esporte de regras simples, tornou-se também uma plataforma de ascensão social
dos pobres e dos negros. A primeira celebridade jovem, pobre e negra no Brasil, o futebol criou nos anos 20 e nos anos 30. Frenderrache, Fausto dos Santos, Leônidas da Silva, Domingos da Guia e tantos outros foram reconhecidos, admirados e queridos exatamente por desempenharem em campo com talento e com maestria a capacidade de jogar futebol. Creio que as pessoas mais simples sabem reconhecer nesse esporte a projeção das suas possibilidades, muitas vezes frustradas por uma sociedade ainda muito desigual. O professor de educação física, lá do interior do Rio Grande do Sul, também é uma expressão dessas possibilidades que o futebol oferece. O professor Luiz Felipe Scolari, técnico vitorioso e querido no Brasil e no mundo, por interpretar no futebol não apenas as regras básicas do esporte, mas por ver no futebol também uma forma de identidade do nosso país e do nosso povo. Como dizia o Nelson Rodrigues, no futebol o cego é aquele que só vê a bola. O futebol envolve a alma das pessoas e acho que o nosso Luiz Felipe Scolari compreendeu bem a dimensão desse esporte. Mais do que um esporte, uma projeção da vida e, no caso do Brasil, da alma e da vida do nosso país. Daí o grande desafio que nós enfrentamos esse ano, de organizar a Copa do Mundo de 2014. Pela segunda vez organizamos uma Copa do Mundo. Não há segredos nem há mistérios, porque essa é a 20ª Copa do Mundo. Há muito trabalho que precisa ser feito. E o mais importante deles, ainda bem que não é o governo que cuida, tá certo? Que é a maior responsabilidade que repousa sobre as costas do nosso técnico, que é cuidar da nossa seleção. Tá certo? Esse é que é o trabalho mais difícil, essa é que é a maior responsabilidade. Construir estádios, abrir avenidas, cuidar de aeroportos, é muito mais fácil. Cuidar da seleção, levá-la para campo, sob o comando e a competência do Luiz Felipe Scolari, nos dá uma grande margem de tranquilidade e de esperança. Portanto, as senhoras e os senhores, alunas e alunos e os professores, têm diante de si muito mais do que um técnico de futebol. Tem um brasileiro querido, respeitado e realizador num campo tão importante da vida nacional como é o futebol. Bom dia. Nosso palestrante é o atual treinador da Seleção Brasileira de Futebol e também ex-jogador de futebol. Atuou profissionalmente em campo na posição de zagueiro de 1969 a 1981. Iniciou sua carreira como jogador no clube Aimoré de Canoas, no Rio Grande do Sul. Jogou no Caxias, também do Rio Grande do Sul, e encerrou sua carreira como jogador no CSA do estado de Alagoas. Em 1982, estreou na carreira de treinador nesta mesma equipe, no CSA de Alagoas. Desde então, tem dirigido times nacionais e internacionais pelo mundo afora,
passando pela Arábia Saudita, Kuwait, Portugal, Inglaterra, Japão. Teve passagens marcantes pelo Palmeiras, tendo conquistado a Libertadores da América nestas duas equipes. E também tendo conquistado a Copa do Brasil. Pelo Clube Gaúcho, em 1996, foi sagrado campeão brasileiro. Após dirigir a seleção entre 2001 e 2002, quando conquistou o pentacampeonato, assumiu a posição, como muito bem nos lembrou Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, assumiu a posição de técnico da seleção de Portugal, onde ficou por 5 anos. Conosco, o brasileiro Luiz Felipe Scolari. Felipão. Bom dia a todos. De vez em quando eu não prestava atenção, porque a gente estava falando do Grêmio aqui. Nós dois somos gremistas, né? Então, eu estou bem identificado na mesa, porque tem um gremista do meu lado direito e um azulino lá do CSA do lado esquerdo, onde eu encerrei a carreira. Bom, pessoal, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou me dirigir muito mais, e especialmente a vocês jovens e a vocês que estão iniciando esse curso, mostrando algumas das minhas situações para que eu pudesse chegar a esse ponto que eu estou hoje. Em segundo lugar, dizer a vocês o seguinte: nós vamos discorrer sobre algumas coisas aqui, mas não existe tanta responsabilidade assim para mim, não. Porque desde que foi planejado, desde que a gente colocou em prática aquilo que tinha que colocar lá na CBF, está tudo seguindo normalmente, tudo dentro do que a gente planejou, e não existe dificuldade nenhuma para a gente ser campeão. Existem os adversários que nós respeitamos, mas é normal em qualquer atividade o respeito pelo adversário. Nós temos que provar que somos melhores e temos condições para isso. Portanto, hoje, e há muito tempo que eu venho dizendo a todo o país que fiquem tranquilos que nós não estamos com responsabilidade a mais do que o normal, porque ela não existe. Está tudo tranquilo. Deixa eu colocar para vocês que estão iniciando o que é sonho e onde nós podemos chegar e de que forma podemos chegar. Então, eu nasci, gente, lá no interior do Rio Grande do Sul, mas eu nasci no interior do interior, o que é um pouco mais difícil. Eu nasci a 7 quilômetros da capital de Passo Fundo, que é a 320 quilômetros da capital, Porto Alegre. Por que eu falo isso a vocês? Falo isso a vocês porque, às vezes, nós ficamos escondidos atrás de situações que passamos, nós não conseguimos chegar a determinado ponto porque nós não tivemos oportunidades, porque somos do interior, porque por isso, por aquilo. Não é verdade. Quando nós queremos, quando nós buscamos sonhos, quando nós buscamos objetivos, não interessa o lugar que nós nascemos. Pode ser lá no fim do mundo, nós temos oportunidades. Elas surgem, nós buscamos oportunidades. Então, nascer lá no interior do interior de Passo Fundo, não me tolheu nada. Me deu a possibilidade de ser gaúcho, nascido lá, e possibilidade de trabalhar e buscar aquilo que eu desejo. Portanto, gente, não se escondam atrás de respostas que, nasci longe. Não, isso não existe. Lá morava meu pai, minha mãe, minha irmã, meus tios, eles eram sócios num pequeno sítio, tiravam o leite, vendiam o leite na cidade, faziam o queijo, vendiam o queijo na cidade. E depois meus pais se separaram, os irmãos se separaram e cada um foi procurar os seus interesses. Meu pai comprou uma mini estação rodoviária e uma sorveteria. Por quê? Porque eu sou descendente de italianos. Meus avós vieram do Vêneto e trouxeram de lá um pouco
característica italiana de bons sorvetes. E passaram isso ao meu pai. E o meu pai, então, depois comprou uma sorveteria e lá em Passo Fundo tinha um bom nome como sorveteiro. E eu fui estudar em escola pública. Gente, todos nós aqui cometemos muitos equívocos. E é bom que o governo saiba que as escolas públicas no Brasil são as grandes formadoras de personalidade dos nossos alunos. É muito bom que vocês todos saibam que as escolas públicas, os professores trabalham com muita dedicação, com muito amor. Eu fui professor do estadual do Rio Grande do Sul por 13 anos. Eu sei o que é trabalhar em escola pública. Portanto, às vezes nós não damos o valor aos professores de escola pública. Nós desvalorizamos o que é normal no Brasil. Nós nunca valorizamos o que é bom nosso. E os professores de escola pública são grandes formadores das nossas personalidades. Então, eu estudei no Colégio Fagundes dos Reis. Lá tive o início da minha personalidade moldado pelos professores e segui em frente. Meu pai seguiu, depois foi para o centro da cidade e lá eu fui estudar num colégio marista. E nós todos aqui sabemos que os colégios maristas são ótimos, maravilhosos, têm o currículo normal e ensinam também algo que para eles faz parte do currículo, é a religião. Nós todos sabemos também que, por parte de religião, se nós formos convidar hoje os nossos filhos de 10, 11, 12 anos para irem ao sábado no catecismo, ninguém vai. Ninguém vai. Mas os irmãos eram inteligentes. É aí que começam as coisas, é aí que começa a gente a aprender alguma coisa. Eles davam 1 hora de catecismo e 1 hora de futebol. Porque aí todo mundo ia. Porque quando a gente quer que aconteça alguma coisa, a gente tem que dar alguma coisa. Então, 1 hora de futebol para 1 hora de catecismo. Mas ninguém ia para o catecismo. Tinha que ir, porque era presença, mas ia para jogar bola. Só que lá formaram uma equipe. Então, formaram uma equipe e nessa equipe tinha que jogar com chuteira. Meu pai nunca quis que eu jogasse futebol. Nunca. Meu pai sempre foi uma pessoa maravilhosa, fantástica, mas ele nunca gostou do futebol por uma série de ideias que ele tinha sobre jogador de futebol. Não era tão errada, tudo bem, mas... E aí eu tinha que comprar uma chuteira e não tinha o dinheiro para comprar a chuteira, então dividi a compra de uma chuteira com o Gil Boé, porque ele era esquerdo, canhoto, e eu era direito. Então eu jogava com o pé direito e ele jogava com o pé esquerdo. Por quê? Já fazia parte aqui de uma equipe, que eu nem sabia o que era a formação de equipe, mas formávamos uma equipe. Por quê? Por um sonho, gente. Eu gostava de jogar futebol, então já fazia parte, não sabia, mas já fazia parte, e jogava futebol assim. E depois segui em frente, só que o meu pai faz uma sociedade de novo com os irmãos. Os irmãos tinham uma transportadora de gasolina em Canoas, e meu pai compra partes de caminhões, tanques, e faz sociedade, e me manda para Porto Alegre para estudar. E trabalhar no posto de gasolina e na transportadora. Porque, normalmente, família de italianos, quando tem alguma sociedade, eles colocam os filhos. E aí fui eu estudar, fazer contabilidade, porque meu pai tinha me mandado. Não é porque eu optasse. Fiz contabilidade, como ele queria, aí ele me deixava jogar futebol. Então, sábado e domingo eu jogava. Então, hoje vocês veem que eu estou jogando no Maracanã, estou jogando na Europa, estou jogando em campos maravilhosos, mas o meu início, como o início de vocês, será um pouquinho mais difícil, é assim, ó. Olha lá, o cavalo pastando lá no fundo, grama alta. Por quê? Porque era assim que tinha que ser, esse era o início, jogava na várzea. Então, tinha que começar. Tinha amizade, quando eu falo em amizade, é porque esta amizade que hoje une vocês na faculdade e fora daqui, pessoas com 18, 19, 20, 21 anos, é a amizade pura, é a amizade verdadeira, é a amizade sincera, porque existe muito mais amizades por interesses. Essas não são as amizades corretas. As amizades puras são essas, nessa idade aqui. Se nós mantivermos isso, se nós trabalharmos em alguma empresa que tivermos esse tipo de amizade, se nós formos unidos dentro dos nossos grupos com esse espírito de amizade,
nós vamos conseguir atingir objetivos que nós nem imaginamos. Então, esse tipo de amizade nós devemos perdurar para o resto da nossa vida. Pronto, eu fiz aquilo que o meu pai pediu, formei-me em contabilidade e aí jogava na várzea, como eu disse, até que surgiu alguém e, olha, aí tem um rapaz bom, um zagueiro bom e coisa e tal, não tão bom como ele imaginava, mas tudo bem, e deu-me a chance de treinar no Aimoré de São Leopoldo. Eu fui lá, fiz os testes e passei. Quando passei, me ofereceram um contrato. Todos vocês sabem, ou têm ideia, de que eu ganho bem. Realmente ganho. Não estou bravo. Não estou chateado. Às vezes é extrapolado o que eu ganho pela imprensa, às vezes não. Coisa que eles não deveriam estar nem noticiando, porque não interessa a ninguém. Esse é o meu trabalho, que eu ganho. Mas o meu primeiro contrato, que me foi oferecido, e aí vai começar para vocês muita coisa que pode acontecer, porque vocês estão vendo todas as pessoas que aqui estão, porque trabalharam muito para chegarem a essa condição, só que para chegar à condição que eu estou hoje, eu fiz um contrato de 1 salário mínimo e meio, por 1 ano e meio, porque era um sonho, gente, é o início. Então vocês também vão iniciar, vocês imaginam chegar a um cargo maravilhoso, alto, imaginam chegar a determinadas situações, só que tem que dar os primeiros passos. E para dar os primeiros passos, às vezes, tem que plantar. Eu plantei. Então, fiz o contrato de 1 ano e meio e comecei a namorar uma moça que continuo namorando ainda, porque são 6 anos de namoro e 40 de casado, continuo namorando ainda, de vez em quando. Nem sempre, né? E comecei a namorar, porque o pai da moça também, um italiano, pediu que eu tinha que estudar. Eu com os jogadores de futebol naquela oportunidade, eu era doutor, gente. Eu era formado em contabilidade, ninguém estudava daquele grupo. Então eu já era. Mas aí fui fazer o vestibular de Direito, passei, fiz 3 semestres de Direito. Nesse meio tempo, como eu jogava ali, os jogadores pediam-me que eu fizesse o contrato desses jogadores, porque para eles eu já era advogado formado, eu já era doutor, já era especialista. Eles não estudavam, então eu pegava os contratos, normalmente levava ao meu professor, examinávamos, Felipe, é isso, eu fazia o contrato desse pessoal. E esse pessoal, eu nunca recebi 1 centavo, mas nunca saí do time. Era uma troca. Eu não pedia, mas também eu recebia. Porque muitas vezes jogava de lateral esquerdo, outras vezes de lateral direito, outras vezes de zagueiro. Eu não saía. Porque mesmo jogando, às vezes até não muito bem, o treinador não tinha a opção de me tirar. Eu era muito, muito querido pelo grupo. Claro que prestava grandes favores. Então, passei esses 3 semestres, achei que não era a minha área, não era realmente. Fiz vestibular de Educação Física, passei. Então, quando hoje alguns setores da imprensa me chamam de burro, eu não posso ser tão burro se eu fiz 2 vestibulares e passei. Eu posso aceitar o razoável, um burro até ali, mas não tão como eles acham. E, ao passar a Educação Física, lá no estado do Rio Grande do Sul, no 2º semestre de Educação Física, depois de terminar o 2º semestre de Educação Física, tem uma lei que diz que se nos estados, nos locais, nas cidades em que não tiverem professor de Educação Física formado, o Estado pode indicar um aluno que já esteja estudando Educação Física para ter o cargo de professor. Foi o que eu fiz o concurso do Estado e fui designado para trabalhar em Montenegro. Então vejam bem o quanto a minha vida era um pouco difícil na época. Eu morava em Canoas, Canoas é uma cidade 20 quilômetros de Porto Alegre, eu jogava, treinava em São Leopoldo,
Estudava em Porto Alegre e lecionava em Montenegro, 70 quilômetros. Fazia isso 3 vezes por semana e jogava futebol sábado e domingo. Então, vocês vão ter oportunidades se vocês não só se fixarem nos locais que vocês imaginam serem o ponto principal. Tem que sair, tem que correr, tem que buscar alternativa. Se quiser alguma coisa, quando terminarem os cursos de vocês, tem que buscarem alternativas. E aí depois eu continuei jogando no Aimoré. Naturalmente fui modificando meu salário, melhorando, fui melhorando meu futebol. E aí o Caxias, que naquela época era o 3º clube do estado, porque no estado do Rio Grande do Sul a gente tem 2 grandes clubes, Grêmio e Internacional, nessa ordem. É ou não é? A gente brinca, é Grêmio Internacional, e o Caxias era o 3º. O Caxias contratou um zagueiro do Aimoré chamado Maurício. Muito bom, muito bom. Jogaria em qualquer time do Brasil hoje. Craque. E o Maurício pediu-me que fosse a Caxias fazer o contrato do Maurício. Eu era advogado para eles. Eu fui. E ao fazer o contrato do Maurício, muito bom, eu fiz o meu. Porque eles me deram a oportunidade de conversar, eu vendi o meu peixe. Ele era muito bom zagueiro e eu era muito bom líder. Eles precisavam de um zagueiro e precisavam de um líder. Fiz o mesmo contrato que o dele. Eu não era craque, ele era. Eu ganhei igual a ele. Então eu tive a oportunidade. Gente, oportunidades são poucas, aproveite. Preparem-se. Aí, faltava um ano para me formar e eu tinha que jogar em Caxias. Então eu fazia todo dia. Canoas, Montenegro, 70 quilômetros, Montenegro, Caxias, treinar 70 quilômetros, mais 140 para estudar. Portanto, não é fácil. Era ótima aquela oportunidade que eu recebia, mas não é fácil como a gente imagina. Não é a situação, a gente tem que buscar. Busquei, fui lá, foi ótimo, depois eu fiz algo a mais. Fiquei feliz hoje em saber que o IDP oferece a vocês não apenas o curso normal agora que vocês estão começando, mas muito mais. Muito mais. Eu também. A faculdade me ofereceu a especialização em futebol e voleibol. Eu fiz a especialização em futebol e voleibol, que foi mais um ano da minha vida, correndo atrás. Porque eu sabia que no futuro, se eu quisesse ter uma oportunidade de uma sequência na vida, no futebol ou no voleibol, eu teria que estar preparado. Isso foi o que aconteceu, gente. Casei, fui morar em Caxias, jogava no Caxias, conheci o mestre dos mestres, que é esse aqui, que é o Carlos Froner, que é a pessoa que mais eu aprendi em futebol, mais eu segui como o meu grande mestre, e lá permaneci. Até que um ano depois de chegar formado e chegar em Caxias, eu tinha que começar a minha vida também comprando alguma coisa, um apartamento para morar, uma casa para morar. E eu comprei, gente. Lá eu comprei com o dinheiro que eu ganhava do Caxias, eu pagava o meu apartamento que eu comprei. Mas eu tinha que fazer alguma coisa a mais para pagar o aluguel. Eu tinha que ter alguma coisa a mais para modificar a minha vida. Lá fui eu ser professor de escolas particulares. Lá fui eu ser personal trainer em 1973. Vocês só ouvem falar em personal trainer a partir de 2000. Em 73 eu já era. Ninguém sabe. Mas eu trabalhava com o pessoal das grandes empresas de Caxias, o pessoal que estava mais gordinho e coisa e tal, e de noite lá para o Caxias, e lá eu trabalhava. Precisava. E eu buscava alternativas. É isso que eu quero passar para vocês. Busquem oportunidades, vão atrás de alguma coisa a mais, se vocês querem alguma coisa a mais. Porque nada vai cair do céu. Nada vai ser assim tão fácil como vocês imaginam. E aí, pronto, comprei meu apartamento, segui a minha vida, até que continuei trabalhando. Pode trocar para mim? Continuei trabalhando e seguindo o meu futebol. No último ano da minha carreira, fui jogar lá no time do CSA. E lá eu consegui a proeza
de igualar o número de gols que eu tinha feito. Porque eu fiz 4 a favor e 4 contra na minha carreira. Esse foi o último gol a favor. Foi o 4º que eu igualei o que eu já tinha feito contra. Foi lá no CSA e guardei, tá lá a recordação, porque é difícil. O Pelé tem 1000. Quero ver ele fazer 4 a favor e 4 contra. E lá encerrei a minha carreira. Encerrei minha carreira como jogador. E lá eu vivia num grupo, 22 jogadores. E lá comecei a minha carreira de técnico. E lá cometi o meu primeiro erro. Porque eu fazia parte de um grupo e eu fui escolhido daquele grupo para dirigir aquele mesmo grupo. Então, quando tu é escolhido para dirigir, tu tens que tomar decisões. Tu tens que optar por um certo tipo de treino. Tu tens que optar por quem vai jogar, por quem não vai jogar. E isso tudo, quando a gente está num ambiente e passa a liderar esse ambiente, às vezes não é bem aceito. E aí eu joguei 6 jogos pelo CSA na Série A e fui mandado embora. Porque eu perdi 4, empatei 1 e ganhei 1. Fui mandado embora. Mandado embora, eu voltei para o Rio Grande do Sul. Tinha solicitado um ano de licença do Estado, voltei ao Rio Grande do Sul e cheguei lá e, como disse o ministro, todo mundo gosta de mim, lá no Rio Grande do Sul principalmente. O Filipão é gente boa. Filipão, emprego, 0. Ninguém me dava o emprego que eu precisava de técnico, porque eu não tinha experiência. Então, experiência vale também. Mas eu tinha que trabalhar. E aí foi me oferecido um trabalho nos juniores do Juventude. O que era? Eu saí da Série A e fui lá embaixo. Voltei para os juniores. São passos que às vezes a gente tem que dar, porque eu vi que eu não estava preparado. A gente sai da faculdade, imagina estar preparado. Acha que está pronto. Calma. Tem muita coisa pela frente para a gente aprender. Voltei e aí lá comecei a trabalhar, até que no final do ano o Juventude faz uma excursão para a Arábia Saudita, Coreia, Bahrein, Emirados Árabes, e o treinador, antes de poder viajar, tem um problema do coração e não pode viajar. O auxiliar não tem diploma e nem especialização. O Conselho Nacional de Esportes exige que um professor com especialização em futebol assine os documentos para o clube sair do país. Não tem ninguém, só tinha eu. Quem que eles mandaram? Eu. Não tinha outro. Eu era o do júnior. Então é por isso que eu digo para vocês, preparem-se. A chance aparece, desde que vocês se preparem, desde que vocês façam os cursos e estejam prontos. Alguma coisa vai acontecer. Aconteceu, o time foi lá, ganhou 7 jogos. Eu voltei como um bom técnico, grande técnico. Nem sabia o nome dos jogadores. Só que na excursão, quem levou nessa excursão... Ok. Quem mostrou nessa excursão, quem montou a excursão, gostou muito do meu time. E achou que era eu o treinador daquela equipe. Não era eu. Mas ele disse, olha, você é um bom treinador, eu vou te levar para a Arábia. Gente, a Arábia, naquela oportunidade, em 1981, o dólar valia 4 por 1. Todo mundo queria ir embora. 4 por 1. Disse, eu vou embora. Tá bom. E aí, tinha que trabalhar. Volto para o Rio Grande do Sul, volto para os juniores. Não tenho mais como... Essa situação da Arábia não ia evoluir até que surgiu o Murtosa. Aqui ele ainda estava bonitinho. Agora está bem pior. Que era o convidado para ser o treinador de Pelota, do Brasil, e que não assumiu. Porque ele fazia parte de um grupo, e ele sabia que no grupo dele ia ter que mandar 6, 7 jogadores embora, que ele sabia que não tinha que ficar no grupo. Ele disse, pega o Filipão lá de Caxias e coisa e tal. E foi aí que ele me deu a oportunidade de trabalhar no Brasil de Pelotas.
Lá no Brasil a gente foi bem. Um ano depois veio a proposta que eu me preparei e que recebi por acaso, para ir para a Arábia. Nessa proposta, eles falaram os valores, nós aceitamos prontamente. Só que na hora de terminar a conversa, eles falaram, fala inglês? E eu falei, yes. Era o que eu sabia. E o Mortosa disse no. Era o que ele sabia também. Tá bom? A gente... Não, mas o que tem que fazer? Tem que falar, tem que ter termos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que falar isso. A gente fala. Quantos dias? 45 dias. Tá bom? A gente pediu licença, falou com o Brasil de Pelotas, que gostavam do nosso trabalho, disseram, espera, fique aí, vão estudando, vão trabalhando. E coisa. Aí estudamos. A gente não podia ir numa escola normal. A escola normal vai te ensinar o quê? A sequência normal. Nós tínhamos que aprender termos. E aí começamos a estudar, eu e o Mortosa no carro, com cassete, fita cassete. How are you? O Mortosa respondia, fine, thanks. Tá bem. Daí, depois a gente ia corrigindo um ou outro. O Mortosa, o thanks não pode ser thanks, ele tem que botar a linguinha para fora, é thanks. Coisa e tal. Tá, então, a gente ia corrigindo. Assim fomos aprendendo um pouco, fomos embora. Chegamos em Paris, descemos eu e o Mortosa. Recebemos o contrato, assinamos o contrato em árabe. Não sabíamos nada, mas nós confiávamos plenamente naquele senhor que nos levava, que já faleceu esse ano, dia 12 de janeiro, o seu Zacur, uma pessoa maravilhosa. E assinamos o contrato e fomos, seu Zacur, e aí? Não, vocês vão para o Al-Shabaab. Tá bem, aí olhamos lá. Al-Shabaab era o 10º. Tinha um 12. Aí o Mortosa olhou, assustado. Não, falei, muito bom, muito obrigado, seu Zacur. Era o que a gente queria. Ele não entendeu, o Mortosa também não. Quando o seu Zacur saiu, o Mortosa, Felipe, 10º. Eu falei, Mortosa, nós ganhamos de 3, a gente é 9º, melhor do que o cara que está lá. Então, baixinho, se a gente pegasse o primeiro, o que restava para a gente? Tem que ser primeiro mesmo. Agora eu pergunto para vocês aceitam ser segundo no Campeonato Mundial? Ninguém aceita, né? Então, se ninguém aceita, o que eu tenho que ser? Primeiro. Então, quando eu passo aí e digo a todos vocês que tem que ser primeiro e vai ser primeiro, é porque todos nós queremos ser primeiro e podemos ser primeiro e só aceitamos o primeiro. Algumas pessoas não concordam, mas também eu não estou nem aí se concordam ou não. Nós vamos ser primeiro e pronto. Porque não adianta eu passar uma ideia para vocês, são vocês que passam toda a energia para nós, e vocês já sabem que vocês foram importantes na Copa das Confederações, porque vocês influenciaram o meu time. Então, se eu passar a energia de que, se for segundo, tá bom, eu sei que não vai adiantar. Então, vamos ser primeiro e vamos participar, vamos trabalhar em cima disso. E lá fomos nós, chegamos lá na Arábia, fomos recebidos. Que tem uma coisa que isso aí, qualquer um pode falar mal do Brasil. Pode falar mal das coisas, mas falar da forma como nós recebemos as pessoas, ninguém pode falar mal. Ninguém. Nós, brasileiros, recebemos todos indiscriminadamente, muito e muito bem. E quem vem para cá, para fazer qualquer coisa aqui, nunca mais quer voltar. Porque aqui é maravilhoso também. E aí, nós fomos lá e fomos recebidos pela comunidade brasileira lá na Arábia Saudita. Lá estava Telê, Joubert, Vanderlei, Candinho, Paulo César Capejani, Espinosa, Chico Formiga, todos com salário bem alto. E o nosso pequenininho, mas o nosso era muito bom. Por quê? Porque nós ganhávamos no Brasil de Pelotas, aquilo era fantástico. Eu já sonhava em comprar uma esquina em Canoas, não sei o quê, e tudo tinha sonho. E eles nos receberam, gente. Nos receberam e indicaram o caminho. Filipão, quantos anos vocês querem ficar aqui? 3 anos no mínimo. Por quê? Se era 7 anos, um ano de Arábia era 7 anos de Brasil na época, chegando 3 anos, eram 21 anos que nós ganhávamos. 3 anos. Para isso, vocês trabalhem bem, todo o time de vocês. Mas especialmente os goleiros, porque aqui os goleiros são muito ruins.
Eles nos receberam bem, nós começamos a trabalhar e colocamos realmente, mudamos a forma de trabalhar, colocamos um goleiro que não jogava, que era diferente, e com o término do campeonato nós fomos segundo colocados. Renovamos o nosso contrato normalmente, fizemos os 3 anos que queríamos. E a vida seguiu. Então, em determinados momentos, vocês vão aprender outras coisas na vida. Algumas coisas na vida são diferentes. Por exemplo, produto bom a gente vende pelo preço que a gente quer. Em qualquer área. Agora, produto que é mais ou menos, tem que aceitar o que te oferece o mercado. Quando a gente, muitas vezes, ia para um clube e coisa tal, a gente não era vendido como um grande produto, então tinha que aceitar o preço que nos era oferecido. Mas quando nós mostramos o nosso serviço e mostramos que somos bons, aí nós podemos pedir o que queremos e o que achamos que valemos. Então, lá no Kuwait, o Murtosa, que anda sempre com uma caneta e sempre com papel assim, fazendo conta, nunca acerta as contas, né? Nunca acerta, mas daí lá no Kuwait a gente foi, e fomos Celso Roth, eu, Murtosa, Darlan, e ganhamos. Logo no primeiro ano ganhamos os títulos que eles há 10 anos não ganhavam. Então eu, na renovação de contrato, produto bom, vendi o meu peixe 10 vezes mais. Os caras ficaram apavorados. Eles pagaram para os outros. Pedi. E aí na conta que o Murtosa fazia, chegou um determinado momento que ele disse: quanto falta para ti, Felipe? Eu falei: faltam 10 mil. Ele falou: pega do meu. Por quê? Porque na conta dele, ele estava recebendo mais do que ele imaginava, ele não queria perder aquilo ali. E eu disse: tá bem, disse, calma. E aí, no final, eles nos pagaram o que nós pedimos, porque nós éramos lá os melhores mesmos, e eles pagaram o que nos pediram, e descemos. Então, quando descemos, disse: ó, Murtosa, deves-me 10. Aí ele falou: não, mas era só na outra situação. Mas era para ver o quê? Para mostrar para vocês que quando a gente tem um bom produto, a gente vende bem. Quando não tem, calma, vá pelo preço de mercado e olhe lá. Então a gente vai aprendendo. Aqui eu aprendi outra coisa. Além desse país ser maravilhoso, o país de maior educação que eu já conheci em toda a minha vida, que é o Japão, eles são maravilhosos. Além disso, eu aprendi que, com esta foto aqui, o nosso time ganhava muito, porque os japoneses entendiam que, através dessa foto, eu estava identificado com o povo japonês e com a cultura. E eles todos lotavam o estádio. Lotando o estádio, nosso patrocinador tinha visibilidade e tinha recursos para contratar jogadores. O Júbilo Iwata foi o clube que contratou o Dunga, Mabilha, o Adilson e o Schilatti, da seleção italiana. Por quê? Porque essa foto aqui era a identificação, e isso fez com que eu aprendesse, então, em 1997, lá no Japão, de que a gente tem que valorizar o patrocinador. Aprendi e, dali para frente, sempre valorizei. Tá? Segui em frente, gente, andei por o mundo todo, e tem um dos projetos que eu participei, que foi um projeto maravilhoso, que eu acho que disse alguém aqui antes de mim, que o futebol, acho que foi o ministro Aldo, que serve para interligar. O Shimon Peres, ministro lá de Israel, ele tem um projeto em que eles desenvolvem, junto com os palestinos, treinamento de futebol, onde jogam os palestinos e israelenses, todos os dias fazem treinamentos e tudo mais. Por quê? Porque a ideia é que, através da integração do futebol, quando houver um problema qualquer, daqui 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos, esse grupo que já está treinando junto, quando houver um confronto, existe um pouco mais de respeito. Certo? Então, esse é um projeto que mostra o quanto as pessoas pensam no futebol e como o futebol é importante no mundo para atingir objetivos, que é de integração. Então, gente, a minha principal
a minha principal ideia e vinda aqui a convite eu não gosto de falar assim, do ministro Gilmar, que acho que não precisa dizer do Gilmar, que é meu amigo, embora santista, é passar isso a vocês. Não é difícil que a gente chegue lá. A gente tem que dar os passos. A gente tem que plantar. A gente tem que buscar. E se preparar para isso. Não tem nada de difícil para mim, nesse momento, para ser campeão do mundo no Brasil. Não tem nada. Em primeiro lugar, deixa eu explicar para vocês que eu tenho uma direção que deram a mim, uma pessoa do meu lado. Eu tenho o Murtosa, que é companheiro e é diferente. Mas hoje eu tenho uma pessoa do meu lado, que é o professor Carlos Alberto Parreira, que é espetacular. Totalmente diferente da minha forma de pensar e agir. Então para que tenha essa pessoa do meu lado diferente, e é ótimo, porque ele me faz crescer, eu aceito, divido. É bom para vocês, e quando tiverem oportunidade de ter gente boa, tenho tudo do lado de vocês. O ruim, deixa para ir para outro lado, vai para outra empresa, vai para outro time. Vai, o bom fica do lado. O bom é aquele que te obriga a crescer. Quando eu recebi o Parreira foi nesse sentido. E quando nós recebemos, e o que é que nós tínhamos que fazer para que todos vocês acreditassem em nós? Além de jogar bem, além de ter a confiança dos jogadores, planejar. Por que eu estou tranquilo hoje, gente? Porque está tudo planejado, tudo organizado. Ninguém vai mudar nada. Está pronto. Pode não estar pronto uma outra coisinha no aspecto do futebol, de escolha de um ou outro jogador, porque futebol muitas vezes tem que mudar uma ou outra coisa, mas o resto está tudo pronto. Então, quando a gente planeja, tem o planejamento aí? Não. Está lá. Então, quando a gente planeja, passamos a vocês o planejamento, passamos à imprensa o planejamento, passamos à nossa direção principalmente, e eles nos deram o quê? A autorização para seguir com aquilo planejado. Eles nos deram autoridade, porque muitas vezes o que falta é a autoridade sendo imposta para seguir aquilo que foi planejado. E é isso que nós estamos fazendo. E é por isso que eu digo a vocês, podem ficar tranquilos que nós vamos chegar lá, não com a facilidade normal, mas vamos chegar. E o que eu queria passar para vocês é isso, planejem, busquem, preparem-se, alternativas, oportunidades, tudo isso surge. E começa aqui. Aprendo com os professores. Não pensem vocês que eu fui para o futebol e não fiz. Eu fiz uma especialização, então os professores me passaram muitas das coisas que eu fazia na prática que eu não conhecia fora da prática. Então aqui é para aprender e lá fora também é para pôr em prática, e aí vocês vão ver o quanto a vida de vocês vai chegar aos objetivos que vocês planejaram. Não é difícil. Não é difícil. É persistência. É buscar aquilo que a gente quer. Tá legal? Então é isso que eu vim aqui hoje para dividir com vocês. E mais um pedido, gente. Por favor, estejam conosco no Mundial, mas não apenas com o espírito, participem. Vibrem conosco, vão participar conosco, partilhem conosco todo esse espírito. Desde já quero dizer, não é possível que a gente faça uma integração total de grupos e coisas, porque nós temos os nossos horários e tudo mais, mas nós estamos juntos. Queremos que vocês nos ajudem, principalmente quando estiverem no estádio, nos momentos difíceis, que é ali que nós fazemos a diferença. Disse o ministro que no jogo do Maracanã, não foram os jogadores que não fomos nós que fizemos diferença. Foi o hino nacional que fez a diferença. Se é piegas, se alguns não gostam de cantar o hino nacional, não cantem. Mas deixem nós que gostamos fazer vibrar. O povo brasileiro participou do hino. Quando começou o jogo, os espanhóis estavam olhando tudo para o lado, tudo assustados. Eles, meu Deus, como que é isso? E os nossos jogadores cantando, cada um parecia um leão, e os outros assustados. Tanto é assim que o Vicente Del Bosque, há 4, 5 meses atrás, declarou que começaram a perder o jogo no hino. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que mostrar a nossa força com lealdade, com dignidade, já
no campo, respeitando os adversários, mas mostrando o que nós queremos. E se nós somos brasileiros e gostamos do nosso país, cantamos o hino com amor e fervor. E com dignidade mesmo. Tá legal? Então, conto com vocês. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Me fala aí. Só uma coisa. Eu sei que aqui do lado tem a Embaixada do Kuwait. Se eu perder, eu venho ali e peço um asilo. Tá legal? Um abraço. Obrigado.